Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Que palavra é essa que tem poder de realizar milagres? Nós sabemos que a nossa palavra tem poder. E você pode abençoar a tua vida, a tua família. Mas aqui nós estamos falando de uma palavra que vai além. Uma palavra que faz milagres, uma palavra que ressuscita mortos, uma palavra que liberta, tira o espírito maligno das pessoas, uma palavra que estanca a hemorragia, uma palavra que cura o coração, uma palavra que envia servos para ir pregar o Evangelho. Este homem compreendeu que palavra era aquela, que não era uma palavra comum, não era uma palavra de um homem qualquer, de um sacerdote apenas, talvez de alguém que amasse a Deus, não. Este homem, ao chegar até Jesus, impressionou a Jesus Cristo, porque Jesus, quando disse que não viu tamanha fé em Israel, é porque ele estava falando de cristãos, Israel, povo de Deus, povo que andava pela fé, povo que conhecia a palavra de Deus, um povo que buscava Deus, conhecia Deus. Mas então Jesus, ao olhar aquele homem, disse: eu nunca vi tamanha fé. Ao reconhecer que a palavra de Jesus tinha um poder tão grande. O que é que significa a palavra de Jesus Cristo para você? O que significa esta palavra para você? É interessante vermos que muitas pessoas, ao ler a Bíblia, ou conhecer a Bíblia, ou ouvir a Bíblia, alguns ficam maravilhados, outros reconhecem que é Deus, outros até ignoram, alguns já acham tudo natural. Assim como ele ouve alguém falar, ele ouviu a palavra, foi muito bom, ela me trouxe paz, ela é uma palavra doce, agradável, mas para este homem não. Este homem precisava de um milagre. Ele não podia ouvir uma palavra comum de qualquer pessoa, dizendo: vai, segue, vai dar tudo certo. Ou com alguém que dissesse: vai, procure um médico, logo, corre. Ele precisava de um milagre. Talvez algum tempo, algumas horas a mais, já não fosse mais tempo necessário para salvar aquele servo a quem ele muito amava. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Que a nossa fé não pode estar apoiada em qualquer palavra. Alguns colocam a sua fé na palavra do presidente.
Outros colocam a sua fé na palavra do seu patrão, ou na palavra de alguém que disse: olha, eu vou te abençoar, eu vou te pagar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, esta fé é uma fé natural, que na maioria das vezes vacila e decepciona o homem. Se a nossa fé estiver colocada na palavra de Jesus Cristo, diga assim comigo: a minha fé, apoiada na palavra de Jesus Cristo, milagres acontecerão. Amém? Coisas grandes Deus fará. Que poder é esta palavra tem? Que poder que tem essa palavra? Que Jesus disse: olha, o semeador semeia a palavra. Que palavra é essa? Essa palavra. Porque ele disse que uma caiu à beira do caminho, a outra entre os espinhos, a outra num terreno pedregoso. A palavra de Deus. A palavra de Jesus Cristo. Quando você deixa que esta palavra desça ao teu coração, algo sobrenatural vai acontecer. Jesus Cristo fez um milagre, porque a palavra diz que instantaneamente, naquela mesma hora que ele ordenou a palavra, que era a palavra de Deus na sua boca, era Deus falando através dele, aquele servo foi curado. Isto é um milagre. Mas há uma promessa de Deus, de que a palavra dele nunca volta vazia. Amém? Quando nós oramos, quando nós liberamos a palavra de Deus, algo acontece. Nem sempre um milagre, porque o milagre, Deus quem faz. E porque Ele faz, na hora que Ele faz, eu não sei. Dera eu queria muito que sempre Deus fizesse o milagre. Você queria, meu irmão? Amém? É maravilhoso, mas nem sempre Deus faz um milagre, porque eu não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus sempre produz o efeito na qual ela foi designada. Sempre. Se você receber uma semente desta palavra no teu coração de cura, vai produzir cura. Essa semente, quando é plantada no teu coração, ela começa a germinar. Cada semente tem um tempo certo de produzir, de dar o seu fruto. Como está lá em Marcos 4:26. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente. E aí o tempo passa, e sem ele entender como, aquela semente ela brota, cresce e produz muitos frutos, até que chega a colheita. Mas existe um tempo. Quando eu creio que a palavra de Deus é plantada no meu coração, eu valorizo, eu creio nela, e eu sei que ela está crescendo. Este é o grande segredo do reino de Deus, meu irmão. Por que tem muitos cristãos que recebem a palavra, nada acontece? Porque ele lança a semente fora, pela incredulidade. Ele não sente nada, ele não vê nada com os seus olhos, e aí ele diz: nada aconteceu. E lá vem ele de novo, o pastor orar por aquele mesmo assunto. E o pastor vai orar 1, 2, 3, 4, muitas vezes, até que ele creia. Até que ele creia que aquela semente está plantada dentro do coração dele. E que aquela semente vai crescer. E ela vai produzir frutos. E você vai viver aquilo que você tanto deseja, meu irmão. Fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. É a certeza das coisas que eu espero. É a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Quando Jesus passou por aquela figueira, ele ordenou uma palavra. Não ordenou, meu irmão? Sim ou não? Era a palavra de quem? De Jesus. A palavra de Jesus. Quando Jesus ordenou aquela figueira seca, ela secou instantaneamente? Não. Mas quando eles passaram no outro dia, o que aconteceu? Ela secou. Amém? Naquela hora os discípulos não viram nada. Então, no outro dia eles ficaram maravilhados.
E o que é que Jesus ensinou a eles? Tende fé em Deus. Amém? Tende fé em Deus. Porque a semente foi lançada. A palavra foi lançada. Algumas instantaneamente, porque ele disse àquela menina, Talitá cumi, eu te ordeno, menina, volta, levanta. Ela estava morta. E quando Jesus falou com ela, ela voltou a viver, glória a Deus. Assim como Lázaro, que já cheirava mal. E Jesus disse, olha, tira a pedra. E chamou ele, disse, vem Lázaro. E os ouvidos dele voltou a ouvir a voz de Jesus Cristo, e ele veio. E Jesus, ao ver aquilo, e ver a multidão olhando as pessoas, ele disse assim, Pai, não faço isso apenas por mim, mas para que as pessoas creiam no teu nome. Fé é eu acreditar que a palavra de Deus está produzindo vida dentro de mim. Quando eu encho o meu coração, o que é o meu coração? O meu coração é um depósito. O mundo está aí semeando só coisas ruins. E o coração das pessoas está cheio de coisas ruins. Por isso há tanto medo, desespero, pânico, depressão. Tantos males que têm assolado o mundo. Porque esse depósito está cheio de coisas ruins. Está até pesado. Cheio de lixo, sabe? Lixo, não desse que você vê, mas aqueles que você não vê, é muito pior. Mas quando você enche o teu coração de coisas boas, teu coração é um depósito. Então logo aquelas sementes vão começar a produzir. O agricultor não lança uma semente, e no outro dia ele espera o fruto. Não, ele lança a semente, e ele sabe que ela tem um tempo certo para produzir. A soja no seu tempo, o milho no seu tempo, e assim por diante. Mas ele lança a semente. Se o teu coração estiver cheio de palavras de Jesus Cristo, de promessas da verdade de Deus, você logo vai começar a ver tudo isso produzir na sua vida. E como que sem entender, e muitas vezes você olhando diz, poxa, mas eu nem orei, mas eu nem fiz nada, eu apenas estou louvando a Deus, estou glorificando a Deus. Deus começa a manifestar a glória dele sobre a tua vida, meu irmão. Você não precisa esperar ficar doente para clamar a Deus milagre. Deixa o teu coração cheio de sementes de saúde. Porque essas sementes vão te dar a certeza de que a vida de Jesus Cristo está em você. Como Pedro e João, que chegaram à porta da igreja, e aquele homem dizia, me dá uma esmola. E disse, olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós damos. Ó. O que é que ele tinha? Saúde. Aonde é que estava essa saúde? No corpo dele apenas? Não, no coração. Diga-se, o meu coração é um depósito de coisas boas. Amém? Sabe por que ele estava cheio? Porque eles viram Jesus, eles andaram com Jesus Cristo, eles viram os milagres. Eles ouviram a voz de Jesus que disse, fica aqui parado que o poder vai descer sobre vocês, e logo eles foram cheios do poder. Aquele Pedro que era tão medroso, foi tão ousado a pregar o evangelho, a entrar no sinédrio, enfrentar todos aqueles que o acusavam, porque ele estava cheio. Amém? Este homem, quando se aproximou de Jesus, ele ouviu falar, ele acreditou no que as pessoas disseram, que havia um homem que fazia milagres, que ele era o Filho de Deus, que ele era diferente de todos que você já havia conhecido, que havia por aquela parte. Era um homem extraordinário, e aquele homem simplesmente acreditou. Fé, meu irmão, é olhar para esta palavra e crer. Diga comigo, crer no que Jesus Cristo diz. Amém? A tua mente não vai compreender. Muitos querem entender, querem compreender, meu irmão. Você vai vacilar na fé. O modo de Deus agir não é como o homem. Você quer entender o porquê.
Você quer somar que isso mais aquilo, entende aquilo outro, mas Deus não é assim. Porque quem vai entender alguém que pegou alguns pães e uns peixes e apenas abençoou, levantou aos céus e disse àqueles discípulos: vai, distribui ao povo. Que homem ousado é esse? E eles começaram a distribuir, e aquilo não acabava, pelo contrário, quando deu para todo mundo, o que sobrou na mão dele era muito mais do que ele havia abençoado. Oh, glória a Deus, meu irmão. É nesse Deus que eu creio, meu irmão. Eu não vivo um Deus racional, eu não vivo um Deus na qual eu tenho que compreender tudo, e Ele tem que me explicar tudo, não, porque Ele é Deus e eu sou servo, e eu apenas obedeço, porque Ele guia a minha vida. Ele faz com que os caminhos se abram diante de mim. Quando nós estamos aqui louvando, meu irmão, parece que é um canto, parece que é um toque, mas você, quando compreende o reino espiritual, você sabe que existe uma guerra nos ares. Existe uma luta dos anjos de Deus contra principados, potestades, que vem contra a tua vida, contra a tua família. Meu irmão, nada acontece por acaso. Não acha que as coisas acontecem por acaso? Nós tentamos explicar, olha, isso aconteceu por causa disso e disso. Não, meu irmão, não é por acaso. A Bíblia diz que o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele ruge como um leão buscando a quem devorar, então existe uma guerra. Quando eu não creio nisso, o inimigo dá risada, ele diz: que ótimo, eu posso agir naturalmente, eu posso ver isso de uma forma natural. Mas os servos de Deus que venceram na Bíblia acreditaram nessa guerra espiritual. Davi sabia que ele não enfrentava um gigante. Ele diz: você vem contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Daniel, quando foi desafiado, ele sabia que aquela guerra não era contra o rei, não era contra a lei, era contra principados e potestades. Por isso, enquanto tentaram parar a oração dele, aí que ele orou mais. Enquanto tentaram fechar a janela do quarto dele, porque ele podia se esconder e dizer: não, eu orei, mas de janela fechada. Não, ele continuou abrindo a janela. E não importa o que aconteceu. Ele foi lançado lá na cova dos leões, mas era para manifestar o grande poder de Deus, meu irmão, de livramento. Que mesmo com grandes leões ao redor deles, eram como se fossem gatinhos, todos eles mansos, e não tocaram Daniel. Mas quando Daniel foi retirado e aqueles que o acusaram lançados lá, os leões estraçalharam, comeram tudo. Daniel acreditava. Você crê, meu irmão? Abre os teus olhos. Abre os olhos do teu entendimento, para que você compreenda o reino espiritual. Quando a Isabel leu aqui, Efésios 1:3, ele diz que Deus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. E Ele diz também que nós temos que entrar com ousadia na sua presença. Quando a palavra diz na presença de Deus, você está aqui, você está clamando a Deus, você continua neste plano, teu corpo, mas a tua fé move o teu espírito a alcançar na região celestial tudo aquilo que você precisa. Por isso que quando você clama a Deus, há uma força que entra dentro de você e que te faz um gigante, meu irmão. Deus estabeleceu na nossa vida uma autoridade. Ele disse assim que nós somos, diga eu sou, igreja do Senhor. Ele disse que Cristo é o cabeça, diga Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. E o diabo está onde? Abaixo dos nossos pés. Então isso significa que não existe nenhuma malignidade que possa contra a nossa vida, meu irmão. Andar pela fé é eu acreditar nisso, porque ele diz assim, que o inimigo pode até vir, por quê? Porque ele é ousado, ele é cara de pau ainda, de vir atacar o servo de Deus, mas não importa, porque a palavra diz que se ele vier por um caminho, por 7 ele foge da tua presença, meu irmão. No mínimo você é 7 vezes mais forte do que ele. Deus te deu este poder. Então este homem, ao chegar a Jesus, diz: espera aí, este homem tem autoridade sobre tudo.
Ele ressuscitou até morto, o Senhor manda só uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Olha, você crê nisso, meu irmão? É engraçado que as pessoas que até que creem no diabo, conhecem essa autoridade. Há uma mulher que se converteu lá em Ribeirão Preto, tinha um pacto com o diabo, e esse pacto foi rasgado, glória a Deus. E ela dizia assim, olha, pacto de sangue. Ele está lá na Bahia, o bruxo, lá na Bahia. Eu mando dinheiro para ele, e basta uma ordem dele, que tudo acontece aqui em Ribeirão Preto. Ó, e acontece mesmo, eu disse, eu creio, porque o meu Deus é maior que esse demônio aí, minha irmã. Eu não vi nenhum, glória a Deus, meu irmão. Diga assim, o meu Deus é maior que os demônios. Se o diabo tem esse poder, meu irmão, de mandar, imagina Deus, os céus, a bênção para nós. Nós como igreja temos que acordar, para viver a realidade de Deus no reino espiritual. Acreditar em Deus é pegar nesta palavra, meu irmão, e deixar que ela seja a tua vida, o teu sustento, a tua verdade. O inimigo pode falar daqui, dali, contra a tua saúde, contra a tua família, contra o teu casamento, mas a palavra de Deus sempre prevalecerá, meu irmão. Isso é fé. Este homem sabia que a palavra de Jesus prevalecia sobre a enfermidade que estava sobre o servo dele. Que o nome de Jesus, que o poder e a autoridade, a palavra de Jesus faria coisas extraordinárias e grandes, meu irmão. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Mateus 8 mesmo, 16. Aí mesmo, nós estamos no 8. No versículo 16. Versículo 16. Amém? Vamos ler juntos? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a expeliu os espíritos e... Amém? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Vamos ler juntos? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Mais alto, meu irmão, mais alto. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia! Amém? Meramente com a palavra. Meramente com a palavra, ele ordenou aqueles espíritos que saíssem e ordenou a cura. A palavra de Deus tem poder, meu irmão. Ela é semente poderosa que, quando plantada no nosso coração, vai produzir um milagre, vai produzir frutos, vai fazer com que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida, meu irmão. Amém? A nossa função é apenas crer. É tão simples, não é verdade? Quando nós oramos para uma pessoa, 3 pessoas entram em ação. Primeiramente, pastor, que é fácil, ele crê, ele apenas impõe as mãos e ora. Deus, que envia o poder, fácil também, meu irmão, ele tem todo o poder, mas a terceira pessoa é você, que tem que acreditar. Amém? Você tem que crer. Você não pode vir de uma forma natural. Você não pode vir a Deus de qualquer maneira. Este homem foi com fé. Porque Jesus disse assim a ele: olha, vai e seja feito conforme a tua fé. Ele foi numa certeza: meu servo vai ser curado. Se eu encontrar Jesus, meu servo vai ser curado. Eu posso até não encontrar ele, mas se eu encontrar ele, vai ser curado. Como aquela mulher que dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, se eu apenas eu não preciso tocar em Jesus, vai ser difícil, mas se eu tocar a orla das vestes dele, eu vou ficar curada. Eles foram com fé. Eu não posso ir a Deus, será que vai dar? Ah, Deus, sim, em nome de Jesus. Sabe o que é isso?
Eu estou dizendo, Senhor, eu sei que pode, mas às vezes não pode, né? Isso não é fé, meu irmão. Isso não é fé. Isso é dúvida. E aquele que duvida, diz a palavra, é como a onda do mar, sabe? Que vai e volta, uma hora é forte, uma hora é fraca. Eu tenho que crer. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz, meu irmão, basta crer. Amém? Basta crer. Jesus Cristo não deixou essa promessa para eles no passado, para nós. Mas eu tenho que crer. E Hebreus diz que sem fé é o quê? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E que nós nos tornamos galardoadores daqueles que o buscam. Amém? Então, se eu creio, eu tenho um galardão para mim. Eu tenho algo que Deus já preparou para a minha vida. Eu não sou merecedor, mas Jesus Cristo pagou um alto preço lá na cruz, e Ele conquistou para mim. Oh, glória a Deus. Então, quando eu não reconheço isso, Deus fica triste. Poxa, dei meu filho em favor dele, fiz tudo isso e ele ainda não crê. Ele vai à igreja, ele me louva, me busca e ainda não crê. Creia. Por isso ele diz, peça, para que a tua alegria seja completa. A todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. É Jesus Cristo falando conosco. Vai lá em Hebreus 4, versículo 2. Hebreus 4, 2. Preste atenção. Olha, ele diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Eles receberam a palavra, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada naqueles que a... Amém? Então não basta receber a palavra. Nada aconteceu. Jesus foi à cidade dele. Estava ali. Começou a pregar aquela multidão. Quantos milagres ele fez lá, você sabe? Sabe, meu irmão? Nenhum. Quando Jesus foi à cidade dele, não fez nenhum milagre. Porque o povo não creu. As pessoas olhavam para Jesus Cristo e diziam, mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Até os 30 anos, ele foi um bom filho, trabalhador. Estava ali, as pessoas viam ele. E de repente, ele começou a manifestar a glória de Deus. Desceu sobre ele o Espírito Santo quando João Batista o batizou. E aí ele foi curando e fez essas maravilhas todas em 3 anos que nós lemos. Mas quando ele chegou lá, as pessoas olhavam ele e diziam, olha lá. Ou talvez até da sua própria família, não é? Dizendo, não, aquele lá é o nosso primo. Olha, aquele ali, quem é aquele? Aquele lá não acreditaram. E nada aconteceu. Porque a palavra, diga comigo, a palavra sem fé é morta. Isso é letra, e a letra mata. Então, o que o servo de Deus diz aqui, olha, eles ouviram igual nós. Aqui aconteceram tantos milagres, e por que lá não? Porque lá, eles não deram crédito. Era uma palavra qualquer. Mas como é que o centurião via a palavra de Jesus? Como é que você vê a palavra de Jesus Cristo, meu irmão? Você consegue compreender isso nessa noite, meu irmão? Põe a mão no teu coração e diga assim, Senhor Jesus, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa ver o grande poder que está diante de mim. Me ensina, Senhor, apenas crer. Eu quero apenas crer. Crer, Senhor. Aqui no versículo 12, diz assim, Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? É a palavra de Deus que separa o que é pensamento, o que é sentimento, do que é a verdade, do que é o alimento que eu preciso, que eu creio e recebo no meu coração, que é as sementes, as palavras de Jesus Cristo. Jesus disse que o reino de Deus é a semelhança do agricultor que lança semente. Meu irmão, deixa o teu coração, deixa a tua vida se encher de boas sementes da palavra de Deus. E quanto mais você tiver na tua vida, maior colheita você vai ter. Amém? Porque ele diz que sem você entender como, a semente vai crescer, vai germinar e vai produzir muitos frutos. Amém, meu irmão? O que é que você precisa? Diga, eu preciso me encher de boas sementes da palavra de Deus. Amém? Eu preciso me encher. Eu preciso estar cheio. A igreja hoje está cheia de tanta coisa, mas ela precisa estar cheia da palavra de Deus. Nós não precisamos estar cheios de doutrinas, não precisamos estar cheios, sabe, de tanto conhecimento, de tantas coisas que nos cercam, disso, daquilo, de tantas palavras. Eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Eu preciso me encher desta verdade. Existe um livro que você tem lá na sua casa, talvez algum ou outro que não tenha, que é a oração diária. Aquilo parece um simples livro, sabe? Parece um livro tão simples, porque ali ele tem apenas versículos bíblicos, mas aquilo, meu irmão, é uma riqueza espiritual, que eu tenho que me encher todos os dias daquela verdade, todos os dias, mesmo eu sentindo ou não sentindo nada, mesmo eu precisando ou não precisando naquele momento. Eu vou meditar naquilo que eu preciso? Não, eu vou meditar na palavra de Deus, porque eu preciso de tudo que está ali. Tudo que está aqui, eu preciso, e você, meu irmão? Amém? Então, quando é que eu vou me encher? Hoje. É hoje. E quanto mais você encher o teu coração, meu irmão, mais você estará cheio de vida, porque a palavra diz que a palavra é viva, eficaz, ela produz o seu efeito, ela tem um propósito determinado, e ela chega lá até o propósito, quando eu creio. Amém? Quando eu não creio, nada pode acontecer, porque é apenas conhecimento. Amém, glória a Deus, que bom, que maravilha, é maravilhoso. Mas, quando eu recebo como fonte, sustento, alimento, de milagre na minha vida, meu irmão, coisas sobrenaturais vão acontecer. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Mesmo que você sinta ou não sinta, não importa. Muitos imaginam que quando o pastor chama, se ele sentiu alguma coisa, glória a Deus, ele recebeu. Mas se ele não sentiu nada, então ele não recebeu. Meu irmão, o reino de Deus não é por sentimento. Você não sente para fazer as coisas. Eu fiz isso para Deus porque eu senti lá no meu coração. Sabe por que você sentiu? Porque o teu coração estava tão duro, que aí Deus teve que ir lá e dar um toque e você acordou. Porque aquele que ama a Deus naturalmente obedece. Então, por que alguns choram? Alguns estão aqui, sentem algo diferente, porque o Espírito Santo age da maneira que Ele quer. E Ele é como um médico. Muitas vezes a pessoa está chorando porque ele está fazendo cura aonde o médico não pode curar, meu irmão. Ele está sarando o interior. Sabe, existem feridas que estão lá dentro. Então o Espírito Santo começa a remover, ele começa a curar, ele começa, sabe, a fazer uma revolução dentro de nós. Mas muitas vezes nós viemos aqui e não sentimos nada. Então como é que eu vou fazer? Eu vou receber essa semente. E o que eu vou fazer na minha casa? Eu vou andar, diga comigo, eu vou andar pela fé. Amém? Mesmo eu não vendo, mesmo eu não sentindo. Porque Deus me chamou e disse que eu sou o servo dele, e o servo dele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Então eu não ando por aquilo que eu vejo, eu não ando por aquilo que eu sinto, mas eu não sinto nada.
Pelo contrário, eu sinto dor. E aí? Mas eu vou andar pela fé. E você, meu irmão? Esse é o chamado de Deus para todo aquele que crê.